Olá pessoal, boa tarde. Bom, pessoal, boa tarde. Hoje é sexta-feira. Essa semana foi uma semana muito corrida, mas muito produtiva. Segunda-feira começou o workshop, terminou na quarta-feira. Foram 3 dias seguidos de aulas, né? Foram aulas que tinham continuidade, tinham ligação entre uma e outra. O primeiro dia de aula do workshop, eu falei sobre como era antes da compostagem, né? Então, as minhas aulas foram baseadas nisso, em falar sobre antes, durante e depois da compostagem. Antes de eu começar a falar um pouquinho mais sobre como foi o workshop, sobre o conteúdo que eu passei, fazer o resumo mesmo que eu disse. Vou trazer algumas informações que são necessárias. Peraí. Bom, pessoal, é o seguinte, a primeira informação é que a partir da semana que vem a composta vai estar um pouco mais tranquila, mais calma, né? Para poder trazer um pouco mais de informações, conteúdos diferentes. Tô pensando em fazer uma live aí na semana. Vou contar com a ajuda de vocês para preparar, pra gente esquematizar, né? Um dia, um horário que fique bom, pelo menos para a maioria. Eu sei que de sexta-feira, 5 horas, às vezes algumas pessoas ainda estão trabalhando. Por isso é difícil que muitas pessoas me escutem. Por mais que a live fique salva, por mais que tenha esse lance aí de poder assistir depois, eu acho que nada melhor do que poder assistir no momento que está sendo transmitido. Porque assim é o momento onde você vai conseguir escutar, mandar sua dúvida, né? Qualquer problema que você tenha com a compostagem, você pode mandar. Às vezes eu falo uma coisa que te interessa, às vezes eu falo um problema que acontece com você, mas que você não tinha percebido e que existe, né, solução para esse problema. Só um instantinho aqui para eu poder enviar aqui. Pessoal, boa tarde, fica à vontade, vai entrando aí, só vou resolver uma coisinha aqui. Eu tava falando sobre a semana que vai começar agora, segunda-feira, eu vou estar na minha cidade, né, em São Gotardo. Lá eu vou ficar mais na fazenda, né, no sítio lá. E provavelmente não vou conseguir ter tanto acesso, às vezes, à internet ou a conversar com vocês. Mas a live vai acontecer. Vou ver se eu consigo fazer a live talvez em outro horário semana que vem, para que todo mundo consiga me ouvir. Outra informação que eu acho que é muito importante o curso de compostagem consciente. Ele vai ser realizado amanhã. Ele vai ser a partir das 2 horas, se eu não me engano. Vou confirmar ainda com a turma. A turma já está sendo feita. O curso ele não está aberto a muitas vagas, porque eu acho que quanto mais pessoas, mais informações se perdem. Então, o curso é para ser mais fechado mesmo. Deixa eu ver, as inscrições vão estar abertas, né,
Como o curso vai ser à tarde, eu vou deixar com que as inscrições fiquem disponíveis até amanhã. Então, se você tá querendo aprender a fazer a compostagem, amanhã vai ter o curso onde eu vou ensinar como fazer a composteira, né? Eu tenho aqui um modelo de como eu posso ensinar você a preparar a sua composteira, fazer um planejamento melhor de como você pode colocar uma composteira dentro de casa, o que você precisa ter antes de instalar ela dentro de casa. Então, amanhã vai ser um dia muito bom para isso, para você poder se planejar, para você aprender a fazer a composteira, ou se você já tem composteira, como iniciar o processo de uma forma correta, como conduzir, como manejar, como resolver problemas, né? Existem aí vídeos do Composta Soluções, mas que às vezes nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo aí consegue ficar assistindo. E outra coisa, o curso ele vai ser de uma forma... O conteúdo ele será passado de forma, como que eu posso falar? Sequencial, né? Uma sequência onde tem início, meio e fim. E por isso, às vezes, quando vocês não conseguem encontrar todas as informações, é porque elas estão perdidas, né? Elas não estão em sequência. E quando se encontra um conteúdo que está em sequência, a chance de você reproduzir aquele processo de forma parecido com o que é ensinado é maior. Então, por isso que é importante ter aí conteúdos sequenciais. Vamos lá, vamos ao que eu trouxe hoje, que é o resumo do workshop. Vamos ao primeiro dia, que é onde eu falei sobre antes da compostagem, compostagem consciente, e por que eu dei o nome de compostagem consciente, de onde veio essa história, essa ideia. A palavra consciente, ela veio, na verdade ela tem o significado de você ter conhecimento ou noção de suas responsabilidades de acordo de cada ponto de vista. O que significa isso? A relação da palavra consciente com a compostagem. É trazer uma nova forma de visualizar os alimentos, visualizar a gestão de resíduos sólidos, contribuir diretamente com o meio ambiente. Bom, resumindo, compostagem consciente, ela tem relação, ela tem totalmente ligação com a forma como você visualiza o seu problema e como você soluciona. Se você percebe que existe uma produção muito grande de material orgânico na sua casa, você precisa de uma solução. Se para você descartar esses resíduos orgânicos no lixo comum, no aterro sanitário ou no lixão, de certa forma te incomoda ou você acredita que isso não seja o certo e você está procurando uma solução, a compostagem ela é a solução mais rápida, simples e acessível para toda a população. Consciente, compostagem consciente é quando você torna o processo de compostagem um processo onde você está consciente do que você está fazendo. Você está ali realmente percebendo, visualizando o ato que você está cometendo, as atitudes que você tem diante de algum problema. Quando você percebe que algo pode ser mudado, é você estar consciente. Então, compostagem consciente tem a ver com isso. Você fazer o processo de compostagem e, além disso, você contribuir, você conseguir perceber, visualizar e agir diante de outras situações que são relacionadas ao processo de gestão de resíduos, sustentabilidade e uma alimentação saudável. Tudo isso está conectado, tudo isso tem conteúdos que se cruzam e por isso eu resolvi chamar esse workshop que eu ministrei agora, esse início de semana de workshop de compostagem consciente. A ideia é realmente levar
o pensamento de que além da compostagem, a gente pode contribuir de outras maneiras com o meio ambiente, contribuir para a nossa saúde e contribuir para a sociedade como um todo. Boa tarde quem tá chegando aí agora, boa tarde Bruno. Hoje é dia de fazer um resumo do workshop que eu ministrei agora esse nesse início de semana, que foi na segunda, terça e na quarta. E aí eu já comecei aqui explicando sobre o que é compostagem consciente. Quem me assistiu já sabe o que é, mas quem não assistiu, vamos lá. Eu expliquei um pouquinho sobre o que é compostagem consciente, e aí já vou pular para onde a compostagem entrou na minha vida, que foi no ano passado, 2019. E eu tava com tempo livre, comecei a pesquisar sobre profissões do futuro, comecei a pesquisar sobre o meio ambiente, e o que isso tinha a ver, né? Como que eu poderia criar ou ter ou participar de uma profissão que pudesse me levar mais à frente e estar conectado com a minha profissão, né, de bióloga. E aí, pesquisando, eu acabei encontrando compostagem, gestão de resíduos sólidos, fiz um curso de gestão de resíduos sólidos para entender um pouco mais sobre isso. E aí a compostagem foi me chamando até que um dia eu consegui encontrar no Instagram uma página do pessoal do Sul que trabalha com baldinhos, coleta de baldinhos e faz a compostagem no sítio deles, algo assim. E aí eu entendi que a compostagem ela não necessariamente precisa ser feita em grande proporção. Ela pode ser feita em proporções domésticas, que é o caso da composteira doméstica. E eu fui pesquisar, saber mais sobre o que era uma composteira, como se montava, como que funcionava. E eu percebi que fazer uma compostagem é mais fácil, uma composteira é mais fácil do que eu imaginava. Não é tão difícil assim. Eu, na verdade, achava que era, mas na verdade é tranquilo. Então eu comecei a fazer a compostagem dentro de casa. Eu fiz a minha composteira, fiz a composteira que está na casa dos meus pais, fiz a minha, tenho a minha até hoje. Então já tem 1 ano e meio que eu tenho essa composteira. Ai, que bom, começou a chover. Que legal. Deixa eu ver onde eu tava. E aí vamos passar para o que aconteceu durante esse processo de compostagem, né? O meu aprendizado durante esse tempo. Não tenho anos e anos que eu trabalho com isso, mas o tempo que eu trabalho já é suficiente para eu ter bastante informações. Eu consegui colher muitas informações também pelo âmbito cientista, né? Aquele olhar de querer saber tudo que está acontecendo, por que isso, por que aquilo, por que aconteceu naquela caixa, por que não aconteceu naquele balde, por que as minhocas fugiram, por que não fugiu dessa vez. Então, todo esse tempo que eu venho fazendo compostagem também é um tempo que eu venho coletando informações e eu venho trazendo para vocês em forma de soluções, em forma de conversa, de comunicação, durante as lives, enquanto eu tô fazendo prática e coletando resíduo, coletando composto. É uma forma também de trazer soluções para vocês, informações. Então, durante o processo de compostagem, eu fui, além de aprender essa parte prática, eu fui aprender outras coisas que é a parte teórica, né? Que é onde eu aprendi sobre a gestão de resíduos, eu aprendi sobre a percepção das pessoas sobre o desenvolvimento sustentável, passei a perceber como as empresas mostram o seu lado social, o seu lado sustentável. As empresas hoje que têm selo, né, lixo zero, selos que certifiquem que são empresas sustentáveis, elas passam a agradar mais o cliente, passam a vender mais.
As empresas que acabam destruindo o meio ambiente acabam diminuindo a sua renda fixa, né? As pessoas param de comprar de quem não está aliado à sustentabilidade. Eu percebi também que existem outras vertentes que fazem todo o nexo, todo sentido com a vertente da compostagem, que é, por exemplo, o minimalismo, o lixo zero, o localismo, são coisas que eu falei durante o workshop. E o Instituto Lixo Zero é um dos temas que vem crescendo muito hoje. É um instituto com base muito sólida. Muitas empresas e empresários vêm dando literalmente seu dinheiro para que seja investido nessa ideia de sustentabilidade, lixo zero, desde a casa de uma pessoa que mora sozinha até uma grande empresa. Tudo é possível. Às vezes a gente não sabe na prática como seria uma casa ou uma empresa lixo zero, mas essas pessoas, elas estão todos os dias à procura de soluções e com certeza elas existem. Começando pela compostagem, que é uma forma de você eliminar pelo menos 50% do seu lixo orgânico. Então, se você já entra aí no caminho do lixo zero, quando você passa a separar seu material orgânico, você separa automaticamente seu resíduo reciclável e aí você contribui, vamos dizer que em torno de 90% do seu lixo doméstico, do seu resíduo doméstico diário, é destinado ou para compostagem ou para reciclagem. Então, vamos dizer que ainda existe uns 10% de resíduo que as pessoas dentro de casa, inclusive eu, ainda estou procurando como solucionar isso. Às vezes tem algum material que eu ainda não sei o que eu faço e acabo enviando para o aterro. No caso, Uberlândia tem aterro, né? No caso de algumas pessoas, nem existem aterro. É um lixão a céu aberto, que é pior ainda. Quando eu comecei a fazer a compostagem e criei a página da Compostos e passei a mostrar às pessoas como que eu faço a compostagem, como é a minha metodologia, mostrei os problemas, mostrei soluções. E aí esse ano, na verdade, foi muito louco porque a gente ficou preso dentro de casa por conta da pandemia. E a Compostos passou a gerar mais conteúdo, porque eu passei a ficar literalmente muito em casa. Outra coisa que contribuiu foi o fato de que eu decidi sair de um outro emprego e acabei saindo de outro. E quando eu percebi, eu estava totalmente 100% à disposição da Compostos. Então hoje eu não trabalho de outra forma, não tenho outra instituição para onde eu vá trabalhar. É apenas a Compostos. É a minha fonte de renda, essa é a fonte onde eu quero continuar. E aí no final não posso dizer final da pandemia, mas diminuindo um pouco essa crise da pandemia, as coisas começando a abrir, eu imaginei que, vou colocar então composteiras a mais para vender e falei, tô criando tanto vídeo, vou fazer um curso para as pessoas entenderem, porque às vezes as pessoas não me conhecem fisicamente, mas me conhecem virtualmente. E eu percebo que quem mais tem dúvidas são pessoas que não estão próximas de mim, são pessoas que não estão nem perto de Uberlândia, nem em Minas Gerais. Então, o intuito é realmente poder passar as informações para todo mundo de uma forma que seja acessível. E aí eu comecei a receber muitas perguntas e por isso eu decidi que seria importante eu reunir essas perguntas, essas dúvidas, transformar elas em soluções de uma forma sequencial, que é por isso que eu tô lançando, que eu lancei esse curso, para que as pessoas que realmente têm interesse em entender o processo de compostagem, de como iniciar o processo, tenham essa oportunidade. E fazer isso antes dessas festas de Natal é o meu maior motivo, para que a pessoa que vá fazer o Natal,
Réveillon, vá com a cabeça consciente, com noção de responsabilidade do ponto de vista ideológico de cada pessoa. Se você entende que você está gerando resíduo e você também entende que há como solucionar, então você tem responsabilidade pelo seu ato, do que você está fazendo, né? Se você destina corretamente ou não. Uma das coisas que eu mais percebi foi fazer isso, né? Responder dúvidas das pessoas, perceber que algumas passaram a fazer compostagem porque eu fui ensinando, fui movimentando e comunicando bastante. E aí eu passei a enviar composteiras pra minha cidade, onde eu tenho mais pessoas que me conhecem, aqui em Uberlândia também. Passei a enviar para Rio Paranaíba, para Araxá. Eu não sei se tem mais outras cidades, que às vezes eu não conheço a cidade de todo mundo. E acabei de enviar, hoje chegou uma composteira em Rio de Janeiro, então a composta está saindo de Minas. Então eu tô levando essa informação, esse conteúdo para pessoas que estão distantes de mim através da composteira, e agora eu vou poder assessorar essa pessoa, né, de forma virtual, que é o que eu sempre faço aqui, para que essa pessoa consiga fazer a compostagem da mesma forma que eu faço em casa. E por coincidência ou não, é um homem que me pediu essa composteira. Achou que seria... Na verdade, achou não, né? Assim que ele viu a arte que eu fiz do workshop, eu fiz aquelas enquetes, fiz aquele monte de perguntas, ele já me mandou: Sheila, não dá, parei de procrastinar agora, pode me enviar essa composteira. Falei, então pronto, é assim que se muda, é assim que se melhora, é assim que você se torna exemplo para as outras pessoas, para sua família principalmente. Então eu tô super feliz dessa composteira ter chegado lá em Rio de Janeiro. Bom, eu falei um pouquinho sobre o que eu aprendi, né, durante a compostagem, durante esse processo. Mas hoje, para mim, é o que mais me impulsiona. Não é simplesmente como fazer o processo de compostagem, e sim como eu posso levar mais conteúdos, como eu posso aprender, como eu posso me tornar mais sustentável cada dia mais. O processo de compostar o resíduo orgânico, ele passa a ser tão automático depois de um tempo, que hoje eu já me considero assim, tenho independência mesmo na compostagem independente. Eu acho que é esse o termo para pessoas que já fazem compostagem sem precisar mais de ajuda. Um lance que demora um tempo, é preciso paciência, persistência no processo. Por isso que é tão importante que as pessoas tenham uma base, um apoio, para que não desistam. Aquele desejo de fazer a compostagem, às vezes ele acontece, mas ele não permanece. Como a gente fica doido para comprar X coisa e aí não consegue, quando compra fica super emocionado e aí depois já quer o próximo, né? Já quer o próximo, e às vezes aquela coisa que você comprou não solucionou aquele seu problema. E acontece isso na compostagem, acontece de passar anos, igual eu passei, sem ter nenhum tipo de problema grave, e eu tive aí uma infestação de larvas sem nem saber como aconteceu, mas eu sei que a culpa disso é minha, né? A responsabilidade é minha, não é de mais ninguém, porque quem cuida dessa composteira sou eu, quem ministra tudo sou eu, quem guarda os resíduos, né? Às vezes meu marido também, mas a maior parte do tempo, aí 99%, quem trabalha nas caixas e nos baldes sou eu. Provavelmente isso aí deve ter acontecido por um descuido, por ter deixado algum resíduo destampado, algum alimento que já veio muito contaminado, às vezes deixei a tampa da composteira aberta. Mas o que mais importa para mim é passar por esse processo e saber como resolver. Quem tá no grupo do Telegram viu que eu passei mais tempo gravando, tirando foto, explicando, do que solucionando. Existe também uma forma de você solucionar isso de acordo com
de acordo com a sequência de atos. Em vez de você simplesmente abrir, ver o problema e jogar o composto fora, tem forma de você solucionar isso super simples. É como abrir a caixa, né? Você tem ali, primeira coisa, abre a composteira. Segunda coisa, coloca a tampa dessa composteira aí no sol. Se não tiver no sol, põe num lugar onde, por exemplo, na sacolinha, põe essas larvas dentro da sacolinha e fecha rapidinho, elas estão mortas. E aí começa o processo de trabalhar a retirada dessas larvas, desses seres, né, que não foram convidados para entrar dentro desse composto. E aí tem formas de você retirar isso manualmente, você retirar isso sem você pôr a mão. Tem toda uma forma de trabalhar em cima do problema que seja simples, que eu consiga conversar com você, conversar com várias pessoas e resolver o mesmo problema. Então, se eu consigo fazer com que o processo de compostagem ele aconteça para mim durante vários meses, durante mais de ano, várias e várias vezes, ele acontece tanto em caixas quanto mini composteira, quanto em baldes. Então, porque o processo funciona. Fui eu que criei o processo de compostagem doméstica? Não fui eu. Mas o que eu posso fazer para melhorar a metodologia, o manejo e melhorar as formas de solucionar é o meu motivo. É para isso que eu faço. Eu faço a compostagem em vários tipos de recipientes para que, se alguém me mandar mensagem como que eu soluciono X problema numa caixa assim ou num balde assim, eu vou saber ajudar. E agora eu estou expandindo meu conhecimento para a compostagem no chão. Para quem ainda não viu, eu coloquei aí nos stories, umas fotos que agora em frente aqui à minha casa a gente arrumou um lote, um senhor cedeu lá pra gente poder plantar e tá sendo maravilhoso. Ontem eu fiquei lá, plantei, arrumei um calo no dedo porque não sabe pegar na enxada direito, plantei pimenta, plantei jiló, plantei maracujá. Tudo isso que eu plantei, na verdade, não foi de semente que eu comprei. Veio de dentro dos meus vasos que por um acaso apareceram, igual o maracujá e o jiló apareceram dentro de um vaso só, onde tinha uma planta costela de Adão, e eu replantei elas dentro dessa terra, dentro desse lote. Então eu passei a me tornar uma pessoa que consegue fazer a compostagem de forma independente e consigo ensinar para as pessoas e solucionar também alguns problemas que acontecem. Agora, tem mais problema do que resultado? Eu não acho. Eu acho que tem mais resultado. Quando você abre a composteira e você vê uma quantidade de fungos, você vê a quantidade de colêmbolos, de ácaros, de minhocas, de casulos de minhocas, você vê que a vida ali dentro está acontecendo de uma forma equilibrada. Os alimentos eles começam a se degradar, e aí todo dia que você vê aquilo, você vai vendo que vai escurecendo, vai tomando formas diferentes. Uma casca de banana, ela vai se degradando a ponto que você não enxerga ela mais, não reconhece. Alguns materiais, às vezes, que são mais rígidos, vão se degradando, e quando você vê, ele acabou sumindo, né? Se degradou 100%. Quando você vê, você escuta o pingo do biofertilizante na caixa coletora. Então você pensa assim, nossa, tá dando certo, minhas composteiras estão começando a gerar biofertilizante, daqui a um tempo eu vou coletar esse biofertilizante e vou jogar nas minhas plantas. Ontem, por exemplo, eu levei quase 2 litros de biofertilizante que eu venho guardando aqui dentro de casa e joguei nessas plantas que eu plantei ontem e plantei hoje também. Então eu já coletei o biofertilizante, já peguei as plantinhas que vieram tudo daqui de casa, do apartamento, e levei, passei pro chão e coloquei um pouquinho de biofertilizante para ajudar elas, porque a gente não vai usar produtos químicos, né? Apenas fertilizantes.
O que eu vejo na maioria das vezes, o que impede a mudança, essa mudança na mentalidade, a mudança na atitude, a mudança às vezes até filosófica, que eu posso dizer, de cada pessoa, de cada ser, essa dificuldade para ser uma mudança rápida e progressiva, pelo bem maior, pelo bem da sociedade, pelo bem ambiental, ou também um bem individual, é realmente a falta de atitude de querer essa mudança. Você tornar a compostagem um aspecto prioritário na sua vida, enquanto a gente vive num mundo que é cheio de coisas para se fazer, cheio de informações o tempo todo. Hoje nunca se ouve tanta informação quanto, né? Antigamente a gente não tinha tanta informação quanto hoje. E agora, o que eu percebo é que às vezes algumas pessoas, elas sabem da informação. A informação é compostagem, seja ela doméstica, seja ela em leira, seja compostagens em vários tipos de metodologia. Mas o que eu vejo é que ainda existe uma resistência entre a pessoa colocar aquela informação como sua prioridade. Não que você precise parar a sua vida, seu trabalho todo para passar a fazer compostagem. Mas quando você decide que você vai escolher um tempo do seu dia e vai aprender como fazer ou até fazer a sua própria composteira, eu percebo que isso é a parte mais difícil. Algumas pessoas compram a composteira às vezes porque tem financeiramente tem o dinheiro para poder comprar uma composteira, acha que aquilo é um conforto para ela, né, ter a composteira já pronta, mas sair dessa zona de conforto, de pegar o alimento, separar, colocar dentro da composteira, colocar a matéria seca, cuidar. Você precisa cuidar do material, né, que você está colocando ali dentro. A caixa ou balde, ele é só um recipiente que te permite fazer o processo. Mas o processo, ele só acontece se você estiver disponível, estiver ali com o seu tempo e a sua mentalidade consciente para que aquilo seja efetivo, para que aquilo seja feito, né? Não adianta você só saber da informação e não tornar ela verdadeira. Se manter estagnado, ambientalmente falando, permite que as pessoas, como que eu posso dizer, dê atenção àquilo que elas tomam como verdade e realidade. As suas prioridades, na verdade, que eu posso dizer. Bom, vou resumir isso. Tornar como verdade e realidade suas prioridades pode contribuir para que a mudança seja rápida e progressiva para o meio ambiente, para a sociedade como um todo. É isso que eu quero dizer. Se responsabilizar pelos atos e ressignificar a forma como se trata a ideia de jogar o lixo no aterro ou no lixão, ou tornar o hábito de jogar os lixos domésticos orgânicos dentro de composteira precisa ser ressignificado. O que significa isso? Quando você tem um hábito que ele é criado, nem é por você, mas é pela sociedade, você aprendeu a ter aquele hábito na sua vida, que é pegar o material orgânico, colocar dentro da lixeira, colocar dentro do saquinho plástico e colocar pro caminhão, é um hábito que você vai precisar mudar ele, mas primeiro você precisa mudar dentro da sua mente. Você precisa estar consciente dessa mudança, tratar aquela ideia como prioridade, como importante, como uma forma de você participar da sociedade de uma forma mais ativa e contribuir com o futuro da natureza, do meio ambiente. E não é sendo eco-chato, é um lance muito sério. Participar e ser uma pessoa mais sustentável não é uma coisa de pessoas
que estudam ou que trabalham nessa área. É uma responsabilidade civil, né? É uma responsabilidade que está na Constituição, na lei e tudo mais. A gente deve preservar o meio ambiente para que o futuro, nossas gerações ainda possam não apenas usufruir, mas que possam sobreviver num local onde tenha pelo menos o mínimo, né? Que é ter água, ter alimento, ter oxigênio para respirar. E quando nós, seres humanos, indivíduos, adultos individuais, sociedade civil, não contribui com isso, a gente cria um mundo, um futuro, onde as novas gerações não vão ter contato com a mesma natureza que a gente tem hoje. É como se você tivesse que fazer uma escolha, onde as opções são se manter no estado original que você está, ou você sai da sua zona de conforto, aquela zona de inércia, né? Como a física diz, o corpo que tende a manter em estado, né, parado, ele tende a manter dessa forma, parado. Agora, se você começa a fazer... começa a ter uma atitude mais sustentável, né, progressista, você contribui não apenas para você, mas para o outro. Você contribui para o meio ambiente, você contribui para gerações que você não vai ver nascer. Às vezes você já vai estar aí há muito tempo no solo, já virou comida literalmente para micro-organismos, e essa nova geração ela ainda nem teve contato com a mesma natureza que você. Como é que eu posso dizer? Mas eu percebi também algumas coisas que às vezes é difícil de falar com palavras, né? Às vezes, talvez pessoalmente seria melhor, mas eu percebi que as pessoas, elas tornam a compostagem às vezes de uma forma tão difícil que quando as pessoas chegam aqui em casa, vê a composteira, aí eu abro a composteira e eu mostro, as pessoas perguntam, o que é isso, que é isso, que é aquilo? A cara, a feição, né, que elas fazem é uma feição de, literalmente, de susto. Elas não tinham noção de que a compostagem, a composteira é aquilo, que é um sistema tão simples, é um sistema que ele pode ser feito por qualquer pessoa. E a dificuldade, às vezes, ela tá mais dentro da cabeça da pessoa em não querer fazer o processo do que realmente querer aprender. Por exemplo, às vezes a pessoa quer fazer a compostagem, mas ela se depara com alguma dificuldade e aí ela já nem começa. Ou ela começa e termina, né? Para ali no meio do caminho. Se eu disser para a pessoa que nunca fez compostagem doméstica que pode acontecer de ter mau cheiro, que pode acontecer de ter minhocas fugindo, de ter infestação de larvas, sim, pode acontecer tudo isso. Da mesma forma que você pode sair da sua casa lindamente e acontecer alguma coisa ruim, ou acontecer uma coisa boa. Sempre tem essas opções, mas nós fomos meio que criados de uma forma a sempre pensar de forma negativa, de forma que tudo vai dar errado, de forma que tudo que acontece de problema dentro da compostagem vai acontecer com você e você não vai saber solucionar. Algumas pessoas, por exemplo, eu já vendi composteira para pessoas que não colocam a mão em minhoca, por nada nesse mundo. Tem realmente aí trava, dificuldade com esse tipo de ser vivo, e eu super respeito. Eu sou uma pessoa que, se eu ver a barata, eu saio correndo dela, e eu choro, eu grito, porque eu tenho trauma de barata. Então eu não julgo. Mas então o que eu faço? Eu passo a mostrar a essa pessoa o objetivo, né, o motivo pelo qual ela vai fazer a compostagem, que vai além do processo de colocar a mão na minhoca. Permanecer no processo de compostagem é um lance muito difícil, mas quando você tem soluções, igual eu trago para essa pessoa, ela não coloca a mão na minhoca de forma alguma.
Então eu falei, ok, você não precisa colocar, eu vou tentar te ajudar de forma que você consiga fazer a compostagem sem incluir esse lance de pôr a mão, de ter contato direto com o ser vivo minhoca. Existem vários tipos de formas de você fazer a compostagem sem pôr a mão nela. Você pode usar aí uma pazinha, você pode usar uma luva, você pode pedir ajuda, auxílio de outra pessoa da sua família que vai poder fazer isso por você. Então o problema aí não é colocar ou não a mão, mas sim como encontrar soluções que te permitem fazer a compostagem, mesmo tendo problemas, dificuldades aí pessoais. Boa tarde, João, tudo bem? Que bom receber você aqui. E boa tarde para todo mundo que já chegou aqui. Eu nem falei oi. Acho que eu empolguei um pouco. Deixa eu ver onde eu parei. Tá. Eu tava falando, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Nossa, super legal essa frase. Algumas pessoas me mandaram mensagem esses dias falando sobre matéria seca. E é um dos motivos pelos quais eu já percebi que as pessoas param de fazer compostagem porque não sabe usar matéria seca, ou usa matéria seca de forma errada, ou usa matéria seca que não deveria. Isso contribui muito para o processo de dar mais problemas na compostagem. A matéria seca que você deve colocar dentro de uma composteira doméstica, porque são mais fáceis de se manusear, vai contribuir para um melhor processo, são folha seca, papel e serragem. São essas três principais. São fáceis de conseguir, você não precisa pagar ninguém, é grátis, tem folha seca aí para todo lado, é só você coletar. Serragem você encontra em qualquer marcenaria, qualquer serralheiro, eles te dão de graça. Você só precisa ter atenção, né, se aquela madeira ela tem tratamento químico ou não. Papel, não tem nem o que dizer, né? Toda vez que você pedir um iFood, não toda, mas a maioria das vezes que a gente pede iFood, ele vem embalado aí num papel pardo, e um papel ótimo, papel muito bom para compostagem. Papel de padaria, você vai na padaria, compra um pão, tá lá o papel. O que você vai fazer com o papel? Não vai jogar no lixo, né? Você vai colocar dentro da composteira. Papel sulfite, né? Tá aqui onde eu imprimi. As tintas hoje, elas são feitas baseadas com, como que eu falo? Ingredientes naturais, né? Então, você vai ler lá atrás, vai estar escrito lá, tinta feita não sei o que de soja, feita de não sei o que alimento X. Então, as coisas hoje não tem mais aqueles ingredientes com metais pesados. Então, podem ser usados dentro da composteira. Essa minha impressão aqui, eu vou ter que procurar saber se a minha tinta é realmente natural, porque já tem muito tempo que eu coloquei, eu não lembro mais. Mas se puder, papel sulfite, vou rasgar em pequenos pedaços e vou colocar dentro da composteira. E aí uma coisa que eu percebi, que eu visitei um cliente meu, ele tava com todos esses problemas que eu citei de compostagem doméstica. E aí eu fui lá ver o que estava acontecendo e percebi que ele tava usando um material seco que eu, na minha concepção, eu não recomendo, né? Você tem que ter uma consciência, você tem que ter um conhecimento muito sólido do que você está fazendo para você usar matéria seca do tipo feno e grama cortada, grama seca. São materiais que às vezes são um pouco mais difíceis de se degradar dentro da composteira. Não são impossíveis, são sim, podem ser sim usados, mas que para a pessoa que é iniciante, que está ali a primeira vez, eu não recomendaria, porque tem uma dificuldade maior em fazer o isolamento, tanto do composto quanto o isolamento contra moscas. É um material que ele acaba... é difícil falar com palavras, mas ele acaba virando uma bola só de composto, e por isso que eu não recomendo. Mas não que você nunca possa usar. Mas esse tipo de informação, que tipo de matéria seca eu não devo usar dentro da composteira doméstica, falta muito e as pessoas acabam errando.
Então, quando eu me deparei com esse problema com esse meu cliente, que ele estava usando de forma incorreta, tanto o feno como a forma como ele manejava, era para ser uma composteira com minhocas e ele estava remoendo tudo, aerando tudo, toda semana, e as minhocas fugiram todas, então ele passou a fazer uma compostagem sem minhocas, mas enquanto ele queria com minhocas, foi uma loucura. E aí ele teve muita infestação de larvas de mosca soldado, porque nessa mexida aí do composto com o feno, não isolou muito bem o material orgânico, então passou por muitos processos, mas fomos resolvendo aos poucos isso. Então, informações simples como essa, que tipo de matéria seca eu não devo usar ou devo usar dentro da minha composteira orgânica, faz muita diferença no processo de compostagem, de forma que ela seja simples, limpa. É muito importante que a sua composteira esteja limpa, é muito importante que tudo esteja muito bem higienizado. Eu prezo muito por isso. Se você chegar na minha casa aqui agora, você vai ver minha composteira limpa, onde ela está aqui em cima do móvel tá limpo, a matéria seca, que é papel de pão, né, papéis em gerais, fica dentro de um balde fechado, não fica em contato com nada. Então eu tô sempre prezando muito pela higiene dentro do processo de compostagem é essencial. Outra coisa, uma coisa que chega a ser engraçada pra mim é quando as pessoas vê fungo dentro da composteira e se assustam, enquanto eu vejo os fungos e acho maravilhoso. Os fungos, na verdade, eles são decompositores, não são aqueles cogumelos que a gente pode comer, né, que nem as pessoas criam e comem e tudo mais. Não são. São fungos que acabam desenvolvendo uma estrutura que a gente consegue ver, mas muitos fungos a gente não consegue ver. São milhares de fungos que são invisíveis, e aqueles que se tornam visíveis assustam as pessoas. Então muitas pessoas falam: mas minha composteira tá cheia de mofo, tá cheia de bolor, tá com uma espuma branca, né? Tudo isso é fungo, tudo isso é vida. São micro-organismos que estão vivendo ali dentro, que vieram de dentro aí de alimentos, que vieram da superfície, que vieram do ar, né? Às vezes você abre a tampa, o ar tá passando, o micro-organismo cai lá dentro da sua composteira, se reproduz e transforma aí numa estrutura. E aí algumas pessoas decidem parar a compostagem porque nunca tinha visto essa informação de que é normal a gente abrir a tampa da composteira e se deparar com um fungo, tanto ele em formato cogumelo quanto ele em formato de mofo. É super comum. É o mesmo fungo o mesmo bolor que dá numa parede que tá com infiltração? Não, são diferentes. Mas pode ser que estejam aí alguns micro-organismos parecidos? Sim, ok. Mas são diferentes. Não são fungos que vão te fazer mal, né? Não são fungos que vão te matar se você abrir e se respirar o mesmo ar que eles. São fungos super normais que você encontra, inclusive, no solo, quando você mexe com a terra, sua mão tá toda em volta de fungos e bactérias. Quando você olha para sua mão e você não vê nada, mas que nem a gente tá passando por uma pandemia aí, só que no caso é um vírus, a gente não enxerga nenhum, mas eles estão aí. Então, informações sobre o que é normal e o que não é normal dentro da composteira é essencial para que as pessoas se mantenham dentro dela, dentro desse processo. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Falta 10 minutos e eu vou terminar essa live, não agora, né? Falta 10 minutos, mas eu vou terminar ela falando sobre o curso, falando um pouco sobre o final, né? Como que eu vou resumir antes, durante, depois da consciência, da compostagem consciente. Antes de trabalhar, antes de ser a pessoa que faz compostagem consciente, eu era uma pessoa muito leiga, era uma pessoa iniciante, tinha muitas dúvidas, me deparei com muitos problemas, mesmo entendendo um pouco mais sobre processos
microbiológicos, processo de decomposição. Eu não consegui resolver vários problemas. Inclusive eu fui a pessoa que me deparei com o problema e descartei meu composto. Eu peguei o balde, tava fedendo, tava cheio de larvas, tava pingando uma água super estranha, tava horrível e decidi, minhas minhocas morreram todas porque eu fiquei toda confusa nessa busca por informações de como fazer o manejo de uma compostagem, de uma composteira com e sem minhocas. E aí eu aprendi que eu tinha que fazer aeração. E aí quando eu fazia aeração as minhocas fugiam todas, porque aí eu produzia calor. E calor não combina com minhoca. Então eu fui a pessoa que peguei esse balde todo fedido, desci as escadas do condomínio, fui ali no lote vago e descartei meu composto. Foi o que eu fiz porque eu não tinha uma pessoa para me auxiliar, uma pessoa para me dar apoio, para falar o que eu devo, o que eu não devo fazer. E foi isso. Mas aí ao longo desse processo de observação, de visualização do processo, de ter paciência, persistência, eu comecei então a encontrar soluções. Fui atrás de pessoas, né? Então, durante o processo de compostagem, eu fui encontrar pessoas que me ajudaram, que me auxiliaram. Bruno, da Mestra Minhoca, foi uma pessoa que me ajudou muito. Compostonautas lá, o Ramonzito me ajudou bastante nisso. São pessoas que já estão no processo de compostagem há muito mais tempo que eu, né? Já fizeram compostagem de vários tipos, de várias metodologias, por isso estão aí me auxiliando. Mas hoje eu me mantenho no processo de compostagem doméstica com minhocas exclusivamente. Nesse momento para mim o que funciona para mim que vive dentro de um apartamento com pouco espaço, tá sendo a metodologia que funciona para mim. Pode ser que daqui um ano eu esteja aqui falando com vocês sobre outro tipo de metodologia? Sim, pode ser que sim. A compostagem, ela tem várias, como que eu posso dizer? Vários caminhos. Você pode permanecer nesse de minhoca, você pode permanecer sem minhoca, você pode permanecer em vários tipos e você pode ter todas as metodologias ao mesmo tempo. Mas, nesse momento, eu estou ensinando sobre compostagem com minhocas, para pessoas principalmente que não têm espaço ou que moram em locais com espaço reduzido como eu, que moro em apartamento. Mas hoje eu tenho 2 composteiras de 45 litros cada uma e vivo num espaço super reduzido e dá certo, funciona para mim, funciona para os meus amigos, funciona para minha família, funciona para pessoas que eu nunca nem vi na vida e que eu ajudo. Funciona para o meu médico que me comprou uma composteira e ensinou os filhos deles. Funcionou e funciona, na verdade, até hoje, para vários clientes que eu já vendi composteira, várias pessoas que eu atendo virtualmente que não são diretamente cliente, que me comprou, mas que são pessoas que me pedem ajuda, que me pedem auxílio, e eu ajudo, faço super questão de manter essa rede de apoio aí sempre aberta. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá? Pode fazer a pergunta aí. Eu vou falar sobre o curso, né? Eu dei um resuminho aí sobre antes, durante e depois da compostagem. Hoje eu me sinto uma pessoa muito mais independente, por isso que eu me sinto confiante também em vir trazer 3 dias de workshop com conteúdo, 1 dia de curso sobre compostagem doméstica, sobre práticas sustentáveis, sobre compostagem consciente. Não me acho a pessoa que sabe de tudo, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir passar o máximo de informação possível para as pessoas. Essa informação não é para ser restrita, não é para ser escondida, não é segredo. Não é para ser, até porque a compostagem não foi eu que criei esse processo, não é minha, não está patenteado no meu nome, então não tem por que ser segredo.
O curso, né, na verdade, ele é para ser um tempo ali, onde você vai estar conversando comigo, diretamente comigo, durante 1, 2 horas seguidas, de forma que o processo de informação, ele tenha um início, meio e fim, e você consiga identificar quais os problemas que podem acontecer no início, o que você fez de errado, o que você fez de certo, como que você fez durante o processo, o que você fez durante ali um problema, como que você resolveu, como que você hoje, né, se você já faz a compostagem e vai assistir o curso, você vai passar por um processo onde você vai conseguir, inclusive, aprender outras coisas. Porque hoje eu faço compostagem em 3 tipos de recipientes, justamente para poder conseguir solucionar os problemas de qualquer tipo de composteira. Seja ela uma mini, seja ela uma maior, mas que todo mundo possa conversar, possa entender o processo. Ele foi elaborado, esse curso ele está sendo elaborado aí, de forma que tem uma sequência lógica de informação. Como que você precisa saber antes de você fazer sua composteira, né? Você precisa ter um planejamento, você precisa saber onde que você vai colocar sua composteira. Às vezes você acha que você pode colocar lá no sol, lá no de fora, e na verdade não pode. A gente tem que encontrar um local para sua composteira, um local que seja arejado. Que tipo que tamanho de composteira seria ideal para sua casa? Às vezes você acha que a composteira mini vai dar certo e quando você percebe tem que ser uma composteira super grande, né? Porque não existe ainda essa visualização de quantidade do que você come, do que a sua família se alimenta. Então é necessário essa preparação também. Então o curso seria para ser isso, né? Para ter um planejamento, para você chegar aí no dia de realmente ter a composteira, de fazer sua compostagem e já ter muitas informações para você conseguir se permanecer. Permanecer no processo também é trabalhoso, mas é trabalhoso viver, estar vivo é trabalhoso, né? É difícil estar vivo, é muito mais difícil isso. E trazer o processo de compostagem para dentro de casa também requer aí de você uma ressignificação do termo compostagem, uma ressignificação de atitude sua e da sua família. Às vezes você quer fazer a compostagem, mas às vezes seu companheiro não quer. E aí vai precisar haver aí uma comunicação, um acordo de como resolver esse problema, né? É um problema que está muito além da compostagem. O local. Tô perdendo um pouco da voz. E sabe por que eu trouxe esse curso? Porque eu percebi que muitas pessoas passaram a confiar em mim. Então eu sinto a responsabilidade do meu trabalho, né, de ser reconhecida por pessoas que são influenciadores, são pessoas, mesmo que não sejam da compostagem, mas que entenderam o processo de compostagem, entenderam a importância dele e decidiram que a compostagem vai fazer parte da vida de cada uma dessas pessoas. Então, poder levar uma composteira para o meu médico, que nunca ouviu falar sobre compostagem, mas que decidiu que é importante ensinar isso para os filhos dele, bom, então eu tô super contente, porque os filhos deles vão ter o primeiro contato com compostagem doméstica. É uma coisa que eu não tive, é uma coisa que muitos de vocês não tiveram, mas que é de suma importância uma criança ter contato com esse processo, essa solução, essa gestão de resíduos sólidos, a criança aprender como fazer a separação, se aquela casca de banana que ele acabou de comer vai para a composteira, ou vai para a reciclagem, ou vai para o aterro sanitário. Eu tenho cliente minha que tem filha de 2 anos que é apaixonada na compostagem, já sabe inclusive o vidro, né, o recipiente que é para ser colocado
o material orgânico, sabe que ali naquele local é para colocar o recipiente, os recicláveis. Então a criança, ela já parte aí do início da sua infância com a concepção de que existem soluções simples, existem soluções que dá para você fazer dentro de um apartamento, que é o caso dessa minha cliente. Dá para ter uma forma de solucionar, de resolver o problema de produção de resíduo orgânico dentro da sua família, mesmo que você tenha criança dentro de casa. Não é impossível. Eu não tenho filho, mas o fato de muitas clientes minhas me comprarem por ter filhos e por ensinar os filhos, eu sei que dá certo, eu sei que funciona para eles, né? Então, se tem algum problema, eu vou ajudar ainda mais essa pessoa, porque essa pessoa tem um filho dentro de casa e não precisa ter um problema com a compostagem, né? A chance dessa pessoa desistir é muito maior. Então, eu tô ali justamente para isso, para manter essa rede de apoio. Pessoas, por exemplo, que eu super apoio, super concordo, como a Mari, do Jardins da Mari, que eu já comprei peças, é uma pessoa super ligada e antenada na sustentabilidade. A embalagem dos produtos dela são tudo, podem ser compostáveis, podem ser recicláveis, já envia suas peças para vários lugares, até para fora do país. Uma pessoa que eu sei que super entende do processo e praticava de outra forma e agora pratica a compostagem doméstica com as caixas, né, com a composteira doméstica da Composto, é o Gustavo Malaco, que é um biólogo há muitos anos na frente ambiental, tá aí sempre de cima, né, nessa pauta, fortíssimo, né? Então, são pessoas importantes, são pessoas que acreditaram no meu trabalho, acreditaram no processo também de compostagem, acreditaram na minha assessoria, na forma de resolução de problema, e que eu fico muito contente. Isso me dá confiança para que eu possa chegar aqui e falar, pessoal, eu vou abrir um curso, o curso vai ser disponibilizado tal dia, tal horário, e eu vou cobrar por esse curso, porque eu acho que é importante que esse curso seja pago, até porque é a minha fonte de renda, né? As minhas informações, elas estão sendo colhidas todo o tempo, todos os dias eu colho informações para trazer para vocês. E quando as pessoas confiam em mim, e eu confio também em vocês, gera aí uma rede de confiança mútua, de poder apoiar, de poder saber que se você tiver com problema e vir até mim, eu vou te ajudar. Então, por isso que eu decidi fazer esse curso, para que todo mundo possa ter acesso a esse tipo de informação de uma forma simples, fácil, acessível, né? Não posso dizer que é barato, é caro, porque cada um tem uma renda aí diferente. Mas eu tentei trazer de um valor bem mais acessível para que a maioria das pessoas possam, né, fazer. O curso ele não vai ser com muitas pessoas, porque eu acredito que quanto mais pessoas, mais informações se perdem. Por isso vão ser poucas vagas. Não sei quantas pessoas até agora já fizeram inscrições. Mas se você tem intenção, se você quer saber mais alguma informação, me chama aí no Instagram, no WhatsApp, onde você conseguir. Me chama que eu vou entrar em contato, a gente vai trocar informações. Bom, acho que a live já deve ter dado o horário. Eu espero que eu tenha passado, né, um pouco do resumo do que aconteceu durante o workshop. Foram 3 horas e eu tô resumindo aqui em uma, além de passar informações importantes sobre o curso. Pessoal, muito obrigado por todo mundo aí que compareceu, que me escutou, e quem vai fazer a inscrição já, parabéns por essa atitude, por essa mudança. Espero vocês aí até amanhã. Bom, pessoal, bom finalzinho de sexta-feira, bom final de semana e até daqui a pouco.